Olá, começa agora o programa Perfil. Aqui nós vamos falar além da política, dos projetos, das comissões. O nosso objetivo é saber mais sobre a vida do vereador ou da vereadora. Como será que foi a infância? Será que tem um hobby? E tem uma história que ninguém conhece. Fique ligado porque começa agora o Perfil e a vereadora de hoje está no primeiro mandato da classe trabalhadora, feminista, LGBTQIA+, campineira, criada na Vila União, engenheira de computação formada pela PUC Campinas e técnica em informática pelo Cutuca. Paola Caterine dos Santos Miguel Agardi, muito obrigado pela sua participação aqui no Perfil. E você nasceu em 1991, em fevereiro. Creio que é a mais jovem do Legislativo, né? Creio que sim. Na verdade, não. Disseram que o Felipe Marques é alguns meses mais novo do que eu. Mas estamos aí, dois jovens, 29 anos, para deixar um pouco mais nova essa legislatura. E eu falei na minha abertura que você nasceu em Campinas e você foi criada na Vila União. Como é que foi a sua infância? Chegou a brincar na rua? Tinha medo de violência? Como é que foi na sua época? Eu nasci na maternidade de Campinas, né? Minha mãe morou na Conceição, ali no centro, enquanto eu era bebê. Depois eu fui morar na escola Carlos Alberto Galiego, na zeladoria de escola, que é na região do Campo Grande. E ali eu tenho algumas lembranças, né, da minha infância, de alguns amigos da minha mãe, professores também que iam visitar a gente o tempo todo ali na escola, com alguns alunos. Depois disso a gente foi para a Vila União, né, para um condomínio. E aí não brinquei na rua, né? Brincava no condomínio ali com os meus amigos e tal. E muito na escola também, né? Estudei no CAI, que é muito próximo. Sempre saía atrasada, então eu entrava 12:30, saía 12:25, subia correndo para chegar na escola. E foi isso, minha infância na Vila União. E você mudou para a Vila União, você tinha quantos anos? Eu mudei para a Vila União, se eu não me engano, em 95. Eu tava com 4 anos. Não lembra muito do período pré-Vila União, então, ou lembra? Eu lembro de um episódio só, que foi um dia que minha avó ia me buscar na creche e tal, e ela ficou conversando muito tempo, e tem uma avenida ali, a João Boy do Lopes, que não tava da maneira que tá hoje. E aí eu larguei a mão dela, saí correndo pra chegar em casa. E aí, já viu, né? Você lembra da bronca e não de atravessar a rua, né? Exatamente. Eu imagino realmente algo bem perigoso. Seus pais tinham uma boa condição financeira? Você era aquela criança que gostava de ganhar brinquedos, entendia a situação se não ganhava, passou por algum período de revolta? Como é que foi essa infância? Minha mãe é professora da rede estadual, né? Deu aula um pouco na rede municipal, então a gente não tinha condições financeiras para grandes brinquedos, sempre fui uma criança, sou filha única, a mãe também é filha única, então sempre com a minha avó por perto, minha mãe também, mas não tinham grandes presentes, tinham Natal, aniversário, tinha algumas coisas, mas tinha alguns acordos, tipo, você prefere ganhar isso no Natal, que é em dezembro, no aniversário em fevereiro, ou você prefere um presente melhor em fevereiro? Então Entendi. A gente conversava bastante nesse sentido. Meu pai não é muito presente, né? Eu fui conhecê-lo mais tarde, quando eu tinha 9 anos de idade já. Então essa primeira infância ali ele estava bem ausente, né? Não tinha essa figura paterna por perto. E para você tudo bem fazer essa concessão? Bom, não vou ganhar de Natal, mas vou ganhar um bom presente. Ou você não gostava, conversava com os outros amigos? Como é que era para você? Não, para mim era até que bem tranquilo, né? A mãe sempre explicou muito bem a situação, o que estava acontecendo, como que era, e depois acabava compensando, né? Não eram tantos meses assim para esperar. Às vezes trocava o presente por uma viagem, então ficava feliz aí com as trocas. No começo é um pouco complicado, né? Eu falei que entendia 100%, mas até que foi tudo bem. A sua relação com o seu pai, você falou que foi a partir dos 9 anos. Depois disso, você manteve um contato com ele, se afastou novamente? A gente não é uma relação muito próxima, né? A gente conversa principalmente em datas comemorativas, aniversário, Dia dos Pais. Ele mora em Valinhos, que é uma cidade próxima, né?
mas a gente se aproximou um pouco mais agora na pandemia, né? Então, acho que a pandemia ressignificou muito essa questão das relações, de como que a gente vê a família, de como que a gente faz... tem alguns comportamentos, aí a gente se aproximou um pouco mais, mas antes disso era muito ligado a datas comemorativas, de como que estava se dando, esses feriados mais nacionais aí, Dia dos Pais, aniversário, Páscoa, essas coisas. Paula, você estudou em quais colégios aqui em Campinas? Eu estudei na infância eu não lembro o nome das creches, mas assim, estudei no CAIC, né, professor Zefirino Vaz, que fica na Vila União. Depois disso eu fui para o Vitor Meirelles, uma escola estadual ali na região do São Bernardo. Fiz ETCAP, né, fiz o último ano do ensino médio na ETCAP, fiz técnico em Química lá também. Depois disso eu fiz técnico em Informática pelo Cotuca. Fui para PUC fazer universidade, né, Engenharia de Computação, e fiz uma matéria na Unicamp. Aí, pra gente tentar começar o mestrado, vamos ver, né? Como que foi essa decisão de prestar para o Cotuca e depois um outro vestibular? Teve influência da sua família? Foi um curso que você pesquisou? Como é que você decidiu uma profissão? Quando eu estava no ensino médio, né, desde pequena sempre gostei muito de computador, né? Ficar em casa, jogando no computador, tal, ali o tempo todo descobri nesse mundo virtual. Até que chegou no ensino médio, me aproximei um pouco mais da ETCAP, né? Porque tinha alguns amigos que foram pra lá. Eu falei assim, vou fazer química pra ver se é isso que eu curti. Descobri que não era pra mim, foi uma experiência que eu só concluí o curso, nunca fiz estágio nem nada. Tá. E aí depois disso eu pensei, não vou começar uma faculdade pra largar, né? Vou tentar fazer um técnico de alguma outra coisa, vamos ver se na área da informática eu me dou um pouco melhor. E aí foi quando eu prestei o vestibulinho do Cotuca, fiz técnico em informática, descobri que era aquilo que realmente gostava, e depois disso eu falei assim, não, vou fazer engenharia de computação. Fiquei até na dúvida se eu fazia ciência da computação, se eu fazia engenharia de computação. Olhei um pouco mais a ementa, o escopo, quais eram as áreas de atuação. Falei assim, eu vou fazer engenharia de computação, acho que é pra mim. E aí eu me formei, gostei bastante do curso, sou uma defensora aqui da tecnologia, do TI. Legal. Eu tô aqui. Paula, quando que a política entrou na sua vida? Ou quando que você passou a se interessar? Alguém na sua família já tinha algum cargo? Teve alguma influência? Minha mãe é professora da rede estadual, né? E ela é sindicalista. Então, desde muito nova, acho que a minha primeira lembrança com a política é quando eu tinha ali em torno de uns 10 anos, que teve um congresso da POSP, que é o maior sindicato da América Latina. E aí a mãe solo, não tinha com quem deixar, minha avó de Araraquara, então não tinha também como fazer isso. Eu lembro da minha mãe conversando com o professor justamente para eu poder ir junto nesse congresso. Então é a primeira lembrança que eu tenho da política. É claro que ficava na creche, né, do congresso, não tinha participação política, mas ali é a primeira lembrança. Depois disso, eu estava sempre acompanhando a minha mãe, tirando foto, fazendo muitas vezes algum tipo de material gráfico, né, pro sindicato ali, né, nessa ajuda. Até que chegou um momento que para mim ficou um pouco chato, né, porque era minha mãe, eram os amigos dela, não tinha muito assunto, não tinha muito o que fazer, aquela coisa chata, né, mas eu não quero ir e tal. Chegou 2013, quando tiveram aquelas marchas de junho, né, que começaram em São Paulo, o movimento Passe Livre, eu fui pra rua com os meus amigos. E aí eu vi o outro lado, né, da política. Eu vi que era possível fazer política com a galera da minha idade, com a minha linguagem. Então, aquele momento foi quando acho que tive um estralozinho de, tipo, a política também é pra mim, né. Depois disso eu comecei a me aproximar um pouco mais da juventude do PT, né. Já era afiliada, mas aí encontrei uma galera jovem, as discussões começaram, o movimento Passe Livre sempre trouxe muito isso, né, de discutir a passagem, que é o grande problema que a gente tem hoje, né. Campinas tem a passagem mais cara do Brasil, então locomoção para quando vai ser estudante, que é muitas vezes ir pro shopping, que é a única lazer que a gente tem em Campinas, é muito caro, é muito difícil. Então começaram ali as discussões, a minha formação política começou ali, até que em 2017 eu me tornei secretária de Juventude do PT Campinas, aí as discussões começaram a se aprofundar, entendi um pouco mais a questão estadual. 2018 teve um novo momento, né, teve um novo estalo, foi quando
a Marielle foi assassinada. E aí, aquele momento me chocou muito, assim, porque eu não conseguia acreditar que a vereadora, a quinta mais votada do Rio de Janeiro, que é uma cidade que o Brasil todo, né, sabe o que está acontecendo, ela é simplesmente executada e some, né, assim, some do noticiário, ninguém fala mais nada, as investigações levam por caminhos que mostram, inclusive, que isso aconteceu justamente pela atuação política dela. Ali naquele momento, eu fazia parte do grupo político que entende a necessidade de a gente fazer a renovação na política, né, que entende a necessidade da gente ter uma maior representatividade. Fui escolhida para sair candidata, né, que era uma candidatura para discutir a cidade, discutir os problemas, né, de representatividade da comunidade LGBTQIA+, das mulheres, dos negros, dos jovens principalmente. E aí a gente teve uma grata surpresa, assim, por mais que a gente trabalhasse, quisesse muito conseguir buscar, a gente sabia que era muito difícil a eleição, mas aí naquele momento a gente conseguiu fazer 10.500 votos e a gente viu que era muito possível, né, a gente conseguir mudar a política mais de dentro dela, né, de dentro do parlamento e tudo mais. E aí depois disso a gente continuou trabalhando muito com o movimento secundarista, universitário, movimento de bairro, e a gente conseguiu sair para a vereança e conseguir o resultado da eleição agora em 2020. Quando você se filiou ao PT aos 16 anos de idade, adolescente, né, muito jovem, você imaginava toda essa trajetória que você acabou de dizer agora, ou foi de uma forma despretensiosa, ou já tinha o sonho de, não, eu quero ter algum cargo sim? Não, nunca tive essa pretensão, na verdade, né, eu não, antes de estar aqui, né, antes de 2021, quando eu assumi esse mandato, não fui assessora, eu era sempre fui próxima de alguns deputados, né, ex-deputados, vereadores, mas nunca tive essa atuação, nunca tive tão próxima da atuação parlamentar, assim, né. Estava sempre na condição de militante, né, trabalhava, estudava durante o dia, participava de atos no final de tarde, reuniões quando eram à noite, né, mas nunca foi um desejo, assim, uma pretensão. Eu costumo dizer que a necessidade fez isso, né? Eu saí candidata porque a Marielle foi executada e aí a gente queria mostrar que era possível a gente fazer uma mudança na política de outra maneira. Então foi a partir daquele momento que teve aquele start, né, aquele estralo, assim, e esse desejo começou a surgir muito... em 2018 foi muito motivado, não por mim, assim, um movimento para que fosse essa representação, para que a gente conseguisse representar. Agora 2020 já foi um pouco diferente, né? Mas naquele primeiro momento foi mais as pessoas acreditando, me convencendo até, né, de sair candidata. Você ainda com o pé atrás. Exatamente, sair candidata não é nem um pouco fácil, fazer campanha não é nem um pouco fácil. E aí foi ali que tudo começou, esse desejo do parlamento. Como que é a militância no movimento da juventude e estudantil do partido? Como é que é esse trabalho, para quem está nos assistindo e não conhece? Olha, o movimento estudantil, né, ele sempre esteve presente na história do Brasil, né? Os grandes atos sempre foram protagonizados pela juventude. Então, a gente tem, por exemplo, da ditadura, que teve a Marcha dos 100 mil, que ela culminou porque um estudante, né, Edson, foi assassinado pelo exército naquele momento. Depois a gente teve os Caras Pintadas, né, com a caída do Collor, que novamente foi protagonizado pela juventude. Então, assim, a juventude, ela a grande característica é a revolta, essa coisa de querer ser revolucionário, as grandes ideias. Então, o movimento estudantil é um momento em que a gente acredita nisso até hoje, né, que a gente pode mudar tudo, que a gente pode fazer as coisas, que a gente pode, inclusive, inovar a maneira de fazer as mesmas coisas que são feitas e atrair mais pessoas. Então, o movimento secundarista, né, que estava na minha juventude, estava um pouco mais afastado, ele começou a crescer nos últimos tempos de novo. E aí, em 2013, a gente tem novamente um momento protagonizado pela juventude, que foi quando eu fui para a rua, né, com os meus amigos, e aí teve esse ressurgimento.
Mas ele é um movimento que ele abraça todas as ideias, né? Ele está ali para ser um movimento revolucionário, onde a gente pode ouvir, discutir, propor, conversar, trocar. E ele é um movimento em que ele começa muitas vezes na faixa um pouco antes do voto, né? Que ele começa entre os 14 anos, com grêmios, e aí ele vai seguindo até o final da faculdade, muitas vezes até um pouco mais. Ali tem mestrandos que fazem, pós-graduandos hoje que fazem esse debate também. E a educação, onde ele surge, né? Ela é a grande transformadora do que a gente tem hoje no Brasil, né, em Campinas, na política. Então, o movimento estudantil ele vem justamente disso, ele vem dessa formação que as pessoas buscam muitas vezes, né, já que a gente tem uma educação sucateada, e muitas vezes ele acontece por conta disso. Então, se você tem uma escola onde você não consegue ter, por exemplo, música na hora do intervalo, tem uma mini revolta, as pessoas se organizam porque as pessoas querem música na hora do intervalo. Então isso que é muito maravilhoso, né? Assim, as formas de se organizar que são iniciadas dentro da escola. E isso acaba refletindo para fora. Então o movimento estudantil, ela é a porta de entrada de muitos militantes, de muitos políticos, de muita gente nesse momento de militar, de entender a política, de saber um pouco mais de como a gente pode transformar as coisas. Agora, Paula, você entrou para a política num dos momentos mais polarizados do nosso país. Como é que você lida com rede social? Quando você fala que eu sou de esquerda, como é que é o seu dia a dia e também em relação à rede social e essa polarização que a gente assiste? As pessoas precisam lembrar que eu sou engenheira de computação, então, assim, ficar no computador, né, é uma coisa que eu faço já há bastante tempo. Rede social, confesso que utilizo, mas tem algumas preocupações de como fazer isso, né? Uma grande exposição que a gente faz na nossa vida, a gente coloca ali muitas vezes de peito aberto, mas eu me lembro de 2014, da eleição da Dilma, que eu acho que foi um momento onde as redes sociais tomaram um papel de discussão, e eu lembro de eu discutindo com os meus colegas de faculdade ali, porque votar na Dilma, não no Aécio, e tinha artista fazendo campanha para um, artista fazendo campanha para outro. Então é o primeiro grande momento das redes sociais aí de polarização. Com o Bolsonaro, a gente viu uma outra coisa, né? A gente viu não só as pessoas indo para as redes sociais, mas também os robôs. E aí a competição virou desleal. E aí também tem o surgimento, né, das fake news, não o surgimento, porque isso aconteceu já desde a eleição do Obama, mas do pós-verdade, né? Uma mentira é contada mais de 100 vezes, ela acaba virando uma verdade. Então, assim, a utilização das redes sociais com o tempo, eu acho que a gente precisa questionar, e é uma coisa que eu faço muito. Então, agora eu estou, inclusive, me readaptando às redes sociais, né? De mostrar um pouco mais da minha vida, de expor um pouco mais o que está acontecendo, do meu dia a dia, para poder também atender esse novo momento de mundo virtual, de realidades, mas confesso que tem um pouco de dificuldade ainda. Estamos nos adaptando ainda com a internet, exatamente, que é algo muito novo. Paula, já estamos nos encaminhando para o fim do perfil, mas nós temos um quadro aqui no nosso programa. Que é o que ninguém sabe, uma história, uma curiosidade, alguma coisa que aconteceu na sua vida que quem está nos assistindo não tem a menor noção, mas que é verdade. Sou da área de TI, então já acordei 5 horas da manhã para assistir o campeonato coreano de LOL, assim. Nossa. Quando narração em inglês, assim, umas narrações com sotaque japonês, já fiz isso e acompanho quadrinhos, então a nova fase da DC, da Marvel, essa nova onda de super-heróis que são representativos também. Tenho, inclusive, um desejo de trazer um pouco mais disso para próximo das pessoas, né, para as pessoas entenderem a importância da representatividade, até mesmo quando a gente fala de super-heróis. Então, e gosto de festivais de anime. Então, cosplay, umas músicas em japonês, assim. Já abertura. Foi em evento, fantasiada? Não, fantasiada não, mas eu gosto bastante de evento e sei cantar umas aberturas em japonês aí. Então, por favor, você citou, por gentileza.
Você citou a abertura, por gentileza. Agora todo mundo quer ouvir um trechinho só. Nossa, um pouquinho. gente, não sei, deixa eu ver, deixa eu tentar lembrar, né? Tem uma que era da minha infância, que era Samurai X, que passava no Cartoon Network. Mas era alguma coisa assim, não sei japonês e tal, mas era tipo... Alguma coisa por aí, assim. Muito bacana, parabéns, muito bom. E pra gente encerrar, mais um quadro aqui no Perfil. Que são as preferências. Eu vou fazer algumas perguntas para você e você me diz o que você gosta mais. O seu livro preferido? Ninguém Vira Adulto de Verdade. O melhor filme que você já assistiu? O Sonho Possível. Um lugar para você poder curtir uma viagem. Pode ir para qualquer lugar do mundo. Para onde que você iria? Nossa, uma viagem... Olha, tem um desejo aí, né, na minha área de computação, acho que Canadá, queria fazer mestrado lá, acho que é um lugar que vem aqui na minha cabeça. Tipo de música favorita? Entrou no carro, ligou o rádio, o que vai estar tocando lá? MPB. Indie, brasileiro, nacional, alguma coisa mais lenta. Comida preferida? Tem um chefe, pode fazer qualquer prato para você, o que você vai pedir para ele? Nossa, eu vou pedir a salada de macarrão da minha mãe. Ela vai ter que passar a receita pra ele, então. Vai ter que ligar pra minha mãe pra saber qual que é a receita, porque prato favorito não tem erro. Legal. E pra gente poder encerrar um sonho? Olha, um sonho pessoal, né? Eu acho que com esse novo momento, essas criações de fake news e tal, tem uma matéria que eu fiz na Unicamp que eu gostaria muito de seguir mestrado nessa área, que eu acho que pode ajudar muito a política, que é a computação afetiva, né? Pra gente conseguir identificar discursos de ódio, que é postado muitas vezes em rede social, com ironias e tudo mais, pra gente conseguir identificar isso mais rápido, inclusive para que a gente consiga evitar o cyberbullying que tem crescendo hoje. E eu acho que para a cidade de Campinas, a gente tentar fazer uma legislatura seja participativa, inclusiva, onde as pessoas se sintam representadas aqui dentro dessa casa e que elas possam contar que o meu desejo é tentar diminuir um pouquinho a desigualdade na cidade de Campinas para a gente mudar e transformar um pouco mais isso. Paola Miguel, muito obrigado pela sua participação no Perfil. Tenho certeza que quem está nos acompanhando gostou de conhecer esse outro lado do anime, da engenharia. E já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente voltar a conversar. Imagina. Paola Miguel, então, participando aqui do Perfil. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.